tarde a todos. É um prazer apresentar mais um evento do ciclo de debates da Atualização em Direito Empresarial, cujo tema é a Sociedade Anônima de Futebol, Constituição, Governança, Controle e Transparência de Atividade Futebolística, o passivo das entidades de práticas esportivas e o regime tributário, promovido pelo GIDE, Grupo Interdisciplinar de Direito Empresarial. A mesa de palestrantes da data de hoje é composta por Dr. Haroldo Malheiro Duclerc Versosa, sócio da Duclerc Versosa Advogados Associados, professor sênior da Faculdade de Direito da USP. Doutora Mariana Vieira de Melo Costa, mestre pela UFPE, oficiala de Justiça e professora de Direito Empresarial. Dr. Renato Stefan Pelizaro, especialista em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, advogado e sócio da Pelizaro e Vota Advogados. Dr. Rodrigo Duclerc Versosa, especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Unisal, membro da CJA, CMBA e advogado. Para início dos trabalhos, passo a palavra para o professor Haroldo Versosa. Boa tarde, é um prazer muito grande retomarmos os nossos seminários com o terceiro da série, que hoje tratará dessa questão da Sociedade Anônima de Futebol, com membros do GIDE, o Grupo Interdisciplinar de Direito Empresarial, que eu criei em março do ano passado, inicialmente, para estudarmos os efeitos da pandemia nos contratos, tanto do ponto de vista da doutrina quanto da jurisprudência. Fazem parte desse grupo professores, ex-alunos de pós-graduação, advogados, convidados, gente de altíssimo nível, como se tem visto pelos eventos e escritos que temos publicado. Nós vamos tratar desse assunto em alguns aspectos, começando por um aspecto histórico, no plano comparado, pelo doutor Rodrigo, a quem eu passo a palavra. Boa tarde a todos. Nesse primeiro apertado do nosso evento, eu vou tratar um pouco de como o futebol foi se estruturando no mundo, administrativamente, e o que foi que aconteceu para a gente chegar até aqui, né, até essa alteração legislativa. Então, se puder passar para o primeiro slide, por favor. Não é. Bom, essa recente lei, a Lei 14.193 de 2001, ela vai ser explanada depois pela doutora Mariana. Essa aqui é a minha transparência, Rodrigo. Certo. Vou ver se... Eu vou colocar a sua. Não é? Cadê aqui? Tomei um susto agora. Você não tem a sua aí para colocar? Eu enviei ela. Ela está no grupo, só se eu encaminhar de novo. Bom, eu posso fazer essa transparência também, eu tenho ela anotada aqui, para a gente não demorar muito. Vou ver se eu coloco. Pode dar sequência, então, eu vejo se eu coloco a sua transparência. Já está aqui. Ó. Vocês estão me ouvindo? Sim. Pronto. Então, há certa divergência de quando haveria surgido o futebol. A gente tem autores que defendem que ele haveria surgido nas civilizações antigas, como a civilização maia,
ou na antiga China, quando havia um esporte chamado Tsu, onde os jogadores, até hoje esse jogo ainda é jogado lá, é como se fosse um toque de bola no ar, eles ficam chutando a bola de um para outro, mas oficialmente a gente majoritariamente se entende que o futebol, como o futebol moderno, ele começou na Inglaterra por volta do ano 1150. Originariamente ele começou como um esporte que era praticado pela aristocracia e ele partia de um princípio muito amador, né? Se havia uma resistência muito grande à profissionalização do esporte, né? As pessoas, havia proibição de que os jogadores recebessem remuneração pela prática e basicamente eram times que se organizavam junto de instituições como universidades ou grupos de recreação. Com o passar do tempo, esse esporte ele foi se expandindo pelo resto da Europa, terminou chegando nas colônias, né, na América do Sul e na América do Norte, trazido por levas de imigrantes no Brasil, mas Miller ha sido a primeira pessoa a se uma para cá e no centro e 1804 em 1900 Cortou para vocês, pessoal. Cortou. Para mim, cortou. Rodrigo, você está sem microfone agora. Falei, cortou. Agora eu abri o meu. Vou cortar de novo. Não, é Rodrigo que está sem. Está sem som. Rodrigo, você está sem som. Está sem som. Ele está aí? Não, o senhor quer continuar pela sua parte, professor? Ah, ele voltou, pronto. Rodrigo. Voltei. Desculpa, pessoal, que eu caí. Olha, enfim, eu vou resumir mais o final. Você vai ter que recomeçar, porque ficou sem som. Entende? Está ouvindo? Bom, eu vou fazer assim. Você estava sem som, você vai ter que recomeçar. Alô? Rodrigo, você vai ter que recomeçar. Com o passar do tempo... Está desligado de novo o microfone dele. Agora. Vocês estão me ouvindo? Amigo, agora. Agora sim. Mas essa é a minha transparência. Não é?
eu vou fazer o seguinte, enquanto o Rodrigo acerta esse problema tecnológico, eu vou começar a minha parte. Depois, no final, ele volta com esse aspecto histórico no direito, no mundo afora aí. Então, fazendo uma introdução a respeito dessa lei, eu vou compartilhar a tela. Cadê aqui? Vamos compartilhar. Compartilhar a tela. Isso. Estão vendo? Então, nós estamos diante de uma lei nova, a Lei 14.193, de 21, que é chamada de Lei do Clube Empresa ou das Sociedades Anônimas de Futebol, que passou por alguns vetos presidenciais, vetos que foram derrubados em parte e com o objetivo de profissionalizar de forma empresarial a atividade do futebol no Brasil, a exemplo do que já acontece em outros países do mundo, com uma substituição do modelo que vinha sendo usado, ou que vem sendo usado, e continuará a ser usado, que vai ser uma escolha dependendo dos interessados, substituindo o modelo de associação civil. Sabemos que o futebol faz girar muito dinheiro, e ele tem sido fonte de lucro para muita gente, mas de uma maneira irregular, de uma maneira casuística, personalística, de maneira que essa lei pretende colocar um aspecto empresarial na vida futebolística, podendo então se tornar fonte lucrativa para os acionistas, tanto pela valorização das ações, como pelos dividendos a serem pagos. As origens dessa lei são duas. A Lei 8672, chamada Lei Zico, que permitia aos clubes manterem gestão em suas atividades sob a responsabilidade de sociedade com fins lucrativos. A Lei 9.615 de 98, chamada Lei Pelé, que veio a ser alterada no artigo 27, pela lei atual, que permitiu às faculdades, às entidades desportivas profissionais se constituírem regularmente sociedade empresária, adotando um dos modelos das sociedades empresárias do Código Civil. E, então, a sociedade anônima era um dos modelos possíveis, e agora, com a nova lei, ela é o modelo que foi privilegiado. E aquela lei do passado, a Lei Pelé, extinguiu o sistema de passe, que era um regime de escravidão, praticamente, tendo mudado de forma radical o conteúdo da relação entre o jogador e o clube. Por que a Lei Pelé não pegou? Porque ela teve problemas. Porque ela desatendeu o artigo 217 da Constituição Federal. Vamos ver logo em seguida. Porque ela não instituiu um respaldo econômico, jurídico, transitório, de passagem. As associações civis também são mais vantajosas do ponto de vista tributário. Isto cabe ao doutor Renato falar. E para verificar que a lei não havia pegado, nós sabemos que no campeonato de 2021, duas únicas sociedades empresas existem. O Red Bull Bragantino e o Cuiabá Esporte Clube, dentro de um imenso universo de clubes de futebol. Os problemas da Lei Pelé, conforme eu mencionei no artigo, por desatender o artigo 217 da Constituição, que estabelece, está em vigor, é dever do Estado fomentar práticas desportivas, formais e não formais, como direito de cada um. E aqui onde pegava mais. A autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações quanto à sua organização e funcionamento. Além do mais, tratando aqui de outros aspectos que não nos interessam muito agora, os incisos 3 a 4. Pontos e destaques da lei atual.
a autonomia foi respeitada. Há uma possibilidade de decisão do Departamento de Futebol e transferência do patrimônio relacionado à atividade de futebol, essa sociedade anônima de futebol. Cria-se um clube empresa, separando-se do clube social, artigo 2º da Lei das Sociedades Anônimas. Possibilidade de acesso ao mercado de capitais, uma grande abertura para os clubes. E a criação de uma tipo especial de ação ordinária de classe A. Vamos falar dela um pouquinho. Criação também de um título especial, a debênture fut, o debênture de futebol, de acordo com o artigo 26, para o financiamento da atividade. Forma especial de integração do capital e recurso à recuperação judicial. Desculpe um pouquinho de alergia aqui. As ações ordinárias da classe A representam um ponto substancial da lei. Subscrição exclusiva pelo clube ou pessoa jurídica original que a constitui, enquanto corresponderem a pelo menos 10% do capital social votante ou do capital social, o voto afirmativo do seu titular no âmbito da Assembleia Geral será condição necessária para algumas deliberações dessa sociedade. Primeiro, alienação, oneração, cessão, conferência, doação ou disposição de qualquer bem imobiliário ou de direito de propriedade intelectual, marcas e patentes, conferido pelo clube ou pessoa jurídica original para a formação do capital social. Segundo, qualquer ato de organização societária, empresarial, aqui estão os tipos. Terceiro, dissolução, liquidação, extinção. E quarto, participação em competição desportiva do Sistema Nacional do Desporto. Essa classe A, ela dá estabilidade ao controle, o que é uma coisa bastante importante na vida da sociedade em geral e dessa sociedade com as suas particularidades. Então, temos algumas coisas que dependem da concordância do titular das ações, a alteração da denominação, a modificação dos elementos de identificação da sociedade, a mudança de sede para outro município, que é uma coisa fundamental. O clube nasce em um município, ele está integrado numa cidade, ele vive ali a sua torcida, vive a vida daquele clube. Então, é muito importante se, por exemplo, houver o pensamento da mudança, que seria uma coisa radical. E o estatuto pode conferir outros direitos para o titular dessas ações, além de que depende da aprovação prévia do clube ou da pessoa jurídica original, da qual é titular, qualquer alteração para modificar, restringir ou subtrair os direitos conferidos por essa classe de ações ou para extinguir essa ação. Finalmente, da minha parte, a questão da integração de parcela do capital, o clube ou a pessoa jurídica original poderá integralizar sua parcela de capital na SAF por meio da transferência dos seus ativos, tais como nome, marca, dígito, símbolos, propriedades, patrimônio, etc., o que é o elemento importante para a formação do capital da sociedade. Enquanto o clube ou pessoa jurídica registrar em suas demonstrações financeiras obrigações anteriores à constituição da companhia, aqui um rito de passagem, será vedada a transferência ou alienação do seu ativo imobiliário que contém algum gravame ou que tenha sido dado em garantia, exceto a autorização do respectivo credor, e o desfazimento da sua participação acionária na integralidade. Então, com esses elementos introdutórios, eu passo a palavra à professora Mariana para o estudo da lei propriamente dito. Obrigado. Boa tarde a todos. Bem, eu acho que, professor Vessosa, na verdade, eu vou fazer uma introdução da lei, mas o professor Vessosa já fez um excelente apanhado de diversos pontos relevantes da nossa 14.193, né? A lei, ela ganhou o nome de Lei do Clube Empresa, tá? Por quê? Talvez o principal ponto, ou então o ponto mais prestigiado da lei, é, sem dúvida, a criação de uma
sociedade anônima específica dirigida para o esporte, o futebol, mas, além disso, a lei ela traz outros pontos que, independentemente do clube adotar ou não, tá, a sociedade anônima, a SAF, né, como ela está sendo apelidada, a Sociedade Anônima do Futebol, os clubes, a partir de agora, eles podem adotar, na sua gestão, regras de governança, transparência, controle, ou seja, a lei ela traz instrumentos que vão facilitar a gestão dessas sociedades, tá? Dentro dessa gestão social, tá? Eu gostaria de destacar alguns pontos. Primeiro, em relação à governança. A governança, ela, diferentemente do que muitas pessoas acham, ela não é voltada só para o tipo social da sociedade, tá? A governança, ela também pode ser adotada pelos clubes, pelas associações civis sem fins lucrativos, tá? Os clubes que adotam a forma de associação, eles podem adotar também, mas essa governança, ela busca levar para... Estão me ouvindo, pessoal? Tá, né? Levar para o seio daquele clube regras para colocar, são obrigatórias, por exemplo, colocar em sites oficiais dos clubes determinadas informações. O acionista controlador da sociedade, ele não pode, ele é vedado a ele integrar outras sociedades anônimas do futebol. Ou seja, a gente não pode ter aqui um empresário do futebol que seja acionista de diversos clubes. Isso não pode. Pelo menos o controlador, ele não pode fazer esse tipo de operação. É obrigatória, se adotar a forma de sociedade anônima do futebol, é obrigatória a instituição, o funcionamento, tanto do Conselho de Administração como do Conselho Fiscal. Ou seja, os clubes, a partir de agora, quando adotarem, tá, a forma de SAF, de Sociedade Anônima do Futebol, eles precisam se adaptar a essas informações. Em relação aos métodos de financiamento da atividade futebolística, o professor Vessosa já explicou, eu acho que eu não preciso mais adentrar na emissão, né, de debêntures e de outros títulos. E o regime tributário diferenciado, o professor Dr. Renato vai trazer melhor. Então, eu vou, a partir de agora, explicar com mais detalhes a Sociedade Anônima do Futebol. O senhor pode passar, professor, por favor? Bem, gente, esse conceito que está aí, na verdade, é o conceito que está na lei, artigo 1º da 14.113. O que é importante pensar aí? Primeiro, a lei se preocupou em trazer apenas o futebol. É uma crítica, tá, que tem recebido já. A doutrina tem levantado a questão que a lei ela perdeu uma oportunidade de incluir outros esportes que também se organizam, que poderiam se organizar melhor de modo empresarial, né, em forma de sociedade, com as mesmas prerrogativas que o futebol. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a lei fez questão de destacar futebol feminino e masculino. Ou seja, não há nenhum tipo de diferenciação. Qual o objetivo disso? É prestigiar o futebol feminino, que apesar de existir, a gente escuta, né, quem acompanha futebol, escuta que ele é bastante desprestigiado na sociedade brasileira. Então, a lei quis apaziguar essa diferença. Terceiro ponto relevante, competições profissionais apenas. Um clube aqui amador, um clube de bairro, um clube um clube da OAB, por exemplo,
ele não pode, em tese, se formar, se constituir como SAF, certo? A lei, ela destacou, né, também, ela quis no conceito trazer a aplicação subsidiária da lei das SA, tá? Também não precisava, mas foi um cuidado, um excesso de zelo do legislador. Pode passar, professor. Objetivos sociais da Sociedade Anônima do Futebol. Principal objetivo: profissionalizar os clubes, fomentar o desenvolvimento de atividades. O legislador, ele pretendeu fomentar, regularizar a participação da iniciativa privada nos clubes de futebol. Essa profissionalização, ela foi vista de uma maneira positiva, obviamente, muito embora já esteja sofrendo algumas críticas, tá? E elas estão justamente aí nesse slide na questão da formação de atleta profissional do futebol. A regularização dos famosos patrocínios. Existe, gente, eu estava lendo recentemente, por acaso, Flamengo, ele precisou devolver um patrocínio que era pessoal do jogador profissional, aí se é titular ou não, não tenho certeza, mas acredito que sim. Essa transação de patrocínio, ela foi considerada irregular. A Receita Federal, ela entendeu que a entrada da verba através de patrocínio, ainda que pessoal ao jogador, nesse caso específico, configurava aporte de capital indevido. Se essa operação fosse feita dentro de uma sociedade anônima do futebol, ela seria lícita. Então, assim, não é que a SAF ela vai criar novas situações. Ela está regularizando situações que já existiam e que em diversos momentos elas eram impedidas, tá? Exploração sob qualquer forma dos direitos de propriedade intelectual, patentes, marcas, a patente de qualquer produto que o clube pretenda explorar, o registro da marca do clube, a comercialização de produtos, tudo isso, ela vai ser utilizada dentro de uma prática efetivamente, eminentemente empresarial. Professor, apareceu uma tela diferente aí. Que mais? Exploração econômica de ativos. O professor Versalza já trouxe bastante disso. Eu não preciso me deter. Enfim, tá abrindo aí. Enfim, a lei, ela conseguiu, ela tá regularizando situações. Espero ou posso continuar, professor? Não estou te ouvindo. Bem, a lei, ela traz, mesmo sem slide, eu vou continuando, tá? Aí depois a gente aparece. A lei, ela traz não apenas a Sociedade Anônima do Futebol, ela traz alguns sujeitos, ela traz agentes que participam do dia a dia do clube, repetindo, tá? A lei do clube empresa, ela não se aplica apenas para os clubes que se utilizam da Sociedade Anônima do Futebol, não. Em diversos dispositivos legais ao longo da lei, a lei fala o clube ou a pessoa jurídica original. Ela traz em diversos dispositivos a faculdade do clube que não se profissionalizou como sociedade para utilizá-la,
tá? Mas eu estava falando dos agentes, tá? Ela primeiro traz o conceito de clube, associação civil sem fins lucrativos, dedicado ao fomento e à prática do futebol. É o clube, não empresa. Segundo, pessoa jurídica original, sociedade empresária dedicada ao fomento e à prática do futebol. Veja que a lei traz os dois conceitos e, ao longo do texto, ela passa a aplicar as duas pessoas. E o terceiro é a entidade da administração, que, na verdade, não é a associação ou a sociedade futebolística. É a confederação, a federação ou a liga de futebol, que administra, dirige, regulamenta, enfim, são as instituições que participam do dia a dia do futebol, porém não como clubes, mas sim como organizadores. Ela também foi bastante mencionada ao longo do texto legal, tá? Próximo slide. A Constituição da Sociedade Anônima do Futebol. Pessoal, a lei, ela trouxe tanto a possibilidade da associação civil já existente optar pela forma de sociedade anônima, quanto a criação original. Um novo clube que está surgindo. Náutico, glorioso. Clube Náutico Capibaribe, aqui de Pernambuco. Renato tá rindo aí comigo. Tem melhor aqui em Recife não, viu, Renato? O Náutico, a associação. Se o Náutico pretender se transformar numa sociedade anônima do futebol, ele pode fazer isso de duas maneiras. Transformando o clube em sociedade anônima do futebol, ou ele pode fazer uma cisão. Clube grande, né, que tem muitas atividades. Então, o que é que ele faz? Ele separa, ele faz uma cisão exclusivamente do departamento de futebol, e a partir daquele momento, o departamento de futebol, ele vai passar a ser, ele precisa receber o patrimônio, tá? Não é só criado da nuvem, ele precisa transferir os bens, os ativos, enfim, o patrimônio relacionado à atividade do futebol, ele vai fazer a cisão e, a partir desse momento, vai continuar existindo o Clube Náutico Capibaribe e vai passar a existir também a Sociedade Anônima do Futebol, Clube Náutico Capibaribe, tá? Pode passar, professor. Pessoal, havendo a criação da SAF, seja como pessoa original, né, partindo do zero, seja como cisão ou transformação do clube já existente, ela não vai responder pelas obrigações do clube, tá? Que a constituiu. Isso eu estou falando em relação à cisão ou transformação, tá? A originária não vai ter obrigação para assumir. Essas obrigações, tanto anteriores como posteriores à data da Constituição, a SAF ela não vai assumir, ou seja, o legislador tomou cuidado de não criar uma obrigação já a partir da Constituição da SAF, tá? Ela somente vai assumir as obrigações que lhe forem validamente transferidas. Então, as que forem transferidas no ato da criação, não, ela continua subindo. O que é que ela assume obrigatoriamente? Os atletas. Ela passa a ser a empregadora, a contratante dos jogadores, da comissão técnica, do treinador, o que mais que tem no clube? O médico, enfim, toda a equipe que é ligada, toda a equipe que afeta a atividade do futebol, ela passa a ser obrigação da SAF, certo? Ainda sobre as obrigações, o próximo, professor, por favor.
O clube, falando ainda do que é responsável, tudo que disser respeito às receitas próprias, às receitas resultantes da criação, da transferência da Sociedade Anônima do Futebol, em duas hipóteses. Uma, destinação das receitas correntes mensais no percentual de 20%, tá? Conforme, se houver necessidade, de um plano de credores devidamente aprovado. A gente vai falar dele já já. E a segunda possibilidade da SAF assumir é a destinação de dividendos no percentual de 50% de qualquer remuneração quando decorrente da condição de acionista. Certo? Pode passar, professor. Por fim, em relação às obrigações, 2 pontos. Administradores. Gente, a primeira vez que eu li esse dispositivo, eu confesso que eu não entendi de primeira. Por quê? Porque na minha cabeça veio automaticamente a questão da desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Então, eu, condicionada ao artigo 50 do nosso Código Civil, eu tive um pouquinho de dificuldade de assimilar. Mas o que é que a lei traz? Ela diz que os administradores, tá, da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol, eles vão responder pessoal e solidariamente pelas obrigações relativas aos repasses financeiros, tá? E também vão responder pessoal e solidariamente o presidente do clube, os sócios administradores da SAF, pelo pagamento aos credores de valores que forem transferidos pela Sociedade Anônima de Futebol. Veja, para mim, a primeira vez que eu leio, eu disse, nossa, acabou desconsideração. Aí a lei já está dizendo que é automática, não precisa a gente verificar as hipóteses do artigo 50, né? Abuso de personalidade ou desconsideração ou confusão patrimonial. Mas aí eu entendi que não. O que a lei quis trazer foi uma segurança a mais. A doutrina ela tem entendido que esses dispositivos, somente, apesar da redação truncada, eles somente podem ser desconsiderados ou responsáveis pessoal ou solidariamente quando houver indícios das condições constantes da desconsideração civil, da personalidade jurídica civil comum, entendeu? Então, não foi, resumindo, pelo menos essa é a minha interpretação e a interpretação de algumas pessoas que já estão interpretando a lei do clube empresa, essa desconsideração, essa responsabilização, ela somente vai ocorrer mediante uma desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Pessoal, quitação das obrigações da Sociedade Anônima do Futebol. O artigo ele traz primeiro uma hipótese que não precisava trazer, que é o pagamento diretamente aos seus credores. Eu até queria dizer exatamente qual é esse artigo, deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Artigo 13, eu acabei de falar dele. Lembra que eu disse que eu ia voltar nele já para falar? Repetindo, o clube ou a pessoa jurídica original, ela pode quitar os seus débitos diretamente aos credores, e aí não precisava nem estar na lei, porque todo devedor pode pagar diretamente aos seus credores, não precisava estar na lei, mas ela também pode pagar de 2 outras maneiras, que é o concurso de credores, ou seja, um regime centralizado de execuções. Essa é no meu entendimento, uma das principais inovações da lei do clube empresa, tá? Vou falar dele com mais detalhes, ou até mesmo pacificou o entendimento de alguns tribunais, segundo os quais o clube, repetindo, independentemente de se configurar como sociedade anônima do futebol ou não, ele pode se utilizar dos dispositivos da Lei 11.101,
recuperação judicial ou extrajudicial. Em relação a esse regime centralizado de execuções, em relação à recuperação judicial e extrajudicial, não tem muito o que dizer, é a utilização exatamente como qualquer outra empresa pode se valer, tá? Todos os dispositivos da 11.101, eles se aplicam. O regime centralizado de execuções é que vale a pena a gente mencionar. Por quê? Porque ele é um método criado, tá? Pela 14.193, na verdade, na justiça trabalhista, é importante a gente dizer, alguns tribunais, através de regimentos internos, já faziam uso em tribunais do trabalho, onde tinha uma demanda muito alta de ações trabalhistas de jogadores e dos clubes de futebol, tá? Então, faziam o uso de um instrumento semelhante. Então, a inspiração vem daí, mas ele foi formalizado a partir de agora. E o que é esse regime centralizado de execuções? É a concentração das execuções num juízo, aqui foi chamado de juízo centralizador, tá? Se não houver esse juízo centralizador já determinado no tribunal, ele vai ser o juiz que primeiro ordenou o pagamento de dívidas, tá? E aí esse juiz ele vai centralizar execuções, recebimentos, ou seja, receitas, e os valores arrecadados através do recebimento que a gente mencionou, né? Da fomentação da receita, e através desse recebimento, o juiz ele vai regulamentar o pagamento dos credores num concurso que ocorre de maneira pré-ordenada. Gente, o requerimento ele vai ser apresentado ao clube, pelo clube ou pela pessoa jurídica original, ao presidente do tribunal competente. Então, o presidente do tribunal, do tribunal, o presidente da Justiça do Trabalho, né, lá do TRT, ou o presidente do Tribunal de Justiça. E aí, esse presidente, tá, ele vai autorizar, se forem cumpridos os requisitos do artigo 16, tá, da lei, ele vai autorizar a instituição desse regime centralizado de execuções. Esse artigo 16 que eu mencionei, ele traz os requisitos de documentação, tá? Eu não coloquei aí porque balanço patrimonial, demonstrações contábeis relativas a projeções a 3 anos do clube, o compromisso de controle orçamentário, enfim, os pagamentos que foram realizados nesse período, enfim, é uma série de documentos que cabe ao advogado no ato da solicitação ao presidente do tribunal, ele juntar ao seu requerimento, e aí o juiz, o presidente do tribunal, entendendo que foram cumpridos todos os requisitos, ele vai conceder, tá, esse regime, e ele vai dar ao clube o prazo de 60 dias para apresentar um plano de credores. Olhe como a gente aqui está utilizando, apesar de não ser uma recuperação, né, é apenas um regime centralizado, mas como a gente também se aproxima da 11.101, né, em muitos dispositivos, em muitas figuras no processo, né, o próprio juiz centralizador, a gente pode trazer semelhanças com o juiz universal da falência, da recuperação, enfim. Gente, para concluir, prazo de 6 anos esse plano tem que ter.
esse plano, esse prazo de 6 anos, ele pode ser prorrogável por mais 4 anos, ou seja, totalizando 10 anos, se o devedor ele comprovar o adimplemento de 60% do pagamento do passivo original. Então, estando adiantado, dando indícios de que está cumprindo com o plano de pagamento, o plano de credores, ele vai ter esse regime prorrogado. Tá? Para concluir o próximo slide, eu disse que vai ter que obedecer uma ordem de credores, né? Essa ordem de credores, ela também está na lei, tá? E ela traz como credores preferenciais idosos, consoante o Estatuto dos Idosos, pessoas com doenças graves, e aí muito tem se questionado se doenças graves vão entrar lesões de jogadores que, no exercício da profissão, né, lá no jogo, sofreram lesões que vão impedir permanentemente ou por um período de tempo o exercício, né, enfim, a jogar. Pessoas cujos créditos de natureza salarial inferior a 60 salários mínimos, gestantes, pessoas vítimas de acidente do trabalho oriundo da relação de trabalho com o clube, ou a pessoa jurídica original. Olha aí o que a gente falou. Credores com os quais haja acordo que preveja a redução da dívida original em pelo menos 30%. É aquele famoso, tu me dá um desconto e eu te dou um lugar preferencial para receber. E, por fim, se houver concorrência entre os créditos, os processos mais antigos vão ser pagos antes dos processos mais recentes. Antiguidade aqui também é posto. Eu acho que eu consegui apresentar brevemente tudo que eu queria. Desculpa aí ter passado um pouquinho, acho, do meu tempo, né, professor? Não, sem problema, Mariana. Nós tivemos os acidentes de percurso, mas estamos indo bem. Eu vou fazer uma inversão, Francisco, para nós não perdermos a material do Rodrigo. Eu vou agora pedir que o nosso colega José Henrique coloque os slides deles no compartilhamento para que eu possa fazer um breve relatório, aproveitando, inclusive, já que nós vimos a lei brasileira, vamos ver como é que acontece em outros países que têm adotado um modelo semelhante. Por favor, José Henrique. Bom, não é essa, é a da história. Você tem, não? É outro. Eu acho que... Não é essa. Eu não sei se você recebeu a transparência da história que o Rodrigo havia preparado. Vamos ver aqui. Bom, enquanto eu procuro, Renato, então você faz a sua parte. Vamos ver se eu encontro aqui. Eu já estou entrando, Haroldo. Parar a câmera? Professor, se me permite, vou passar um recadinho para quem está nos acompanhando. Nós tivemos um pequeno problema com o formulário e quem estiver acompanhando aqui gostaria de receber o certificado, feita a inscrição,
pode mandar aqui no chat, nós estaremos anotando os nomes. E, então, logo os nomes sejam registrados, nós enviaremos os certificados. Renato, você está com a palavra. A técnica hoje está meio complicada por aqui. Bom, eu vou botar então, achei aqui as slides do... Não, eu já vou entrar, é que eu... Desbloqueia a câmera, tá? Lá embaixo. Seriam os aspectos históricos, né? Lá no cantinho, lá também, fechadinho. Aqui? Pronto. Já posso começar a exposição. Você está aí com as transparências, não é, Haroldo? Você tem aí, Renato? Eu tenho aqui. Então você compartilha você mesmo. Tá ok. Onde é que eu compartilho? Já está compartilhado. Vocês estão vendo? Pronto. Agora sim. Sim. E como é que eu mudo o slide? Ah, tá. Já. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao professor Haroldo e os meus companheiros do GID pela oportunidade que eu estou tendo de participar dessa nossa reunião. Do ponto de vista do direito tributário, a nova lei, a Lei 14.193, ela, em relação aos clubes, a situação tributária ficou muito pior. Por quê? Porque, como os clubes não eram sociedades dedicadas ao comércio, ao lucro, eles tinham um tratamento tributário muito bom e muito específico para eles, né? Então, o imposto de renda da pessoa jurídica, o IRPJ, eles são isentos até hoje, né? A contribuição social sobre o lucro também eles estão isentos. A contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a COFINS, eles estão isentos. A contribuição para o PIS, ela tem uma incidência própria, que eu acho, na prática, ela resulta numa incidência alta, porque ela é de 1% sobre a folha de salários, né? Isso também tem sido aproveitado por alguns jogadores que se transformaram em empresas, né, para não sofrer essa tributação, para evitar que o clube sofra essa tributação. E a contribuição previdenciária, ela, depois de muita luta, porque os clubes nunca pagavam o INSS, nunca recolhiam a contribuição previdenciária, ela passou a ser 5% sobre a receita bruta do espetáculo desportivo. Então, no borderô do espetáculo esportivo, essa contribuição é retida e já paga imediatamente ao INSS. Com isso, foi uma maneira que se encontrou para que não houvesse tanta falta de pagamento, tanta irregularidade em relação a essas contribuições. O ISS é um imposto municipal, aí depende muito da legislação do município, né? Mas pela Lei Complementar 116, que regula em âmbito nacional o ISS, esse imposto
cabe a cada município, e a alíquota máxima dele é 5%. Eu imagino que os municípios devam estar cobrando, principalmente os municípios pequenos. Os requisitos para o gozo das isenções que eu falei anteriormente são os mesmos das entidades assistenciais, né? Não podem remunerar seus dirigentes, elas têm que aplicar integralmente os recursos na própria entidade. Por isso que o futebol acaba não dando lucro, né? Porque ele pode dar lucro, mas o lucro fica dentro do clube, né? E deve ter escrituração comercial completa e apresentar anualmente a declaração de ajuste do imposto sobre a renda. Por outro lado, como o presidente da República ele vetou 3 artigos, 30, 31 e 32 da lei dessas sociedades, o que acontece dessas sociedades de futebol? O que acontece? A sociedade anônima que vai ser criada a partir dessa nova lei, ela vai ter que recolher primeiro imposto de renda, que pode ser recolhido pelo lucro real trimestral, que é apurado nos dados contábeis verificados a cada trimestre, o lucro real anual com recolhimento mensal antecipado do imposto, obtido a partir da aplicação do percentual de 16% sobre a receita bruta do período. Eu já selecionei, são vários percentuais, mas eu já selecionei o dos prestadores de serviço, que é a promoção do espetáculo é uma prestação de serviço. Ou o lucro presumido, que é uma opção permitida para as pessoas jurídicas que tenham receita bruta anual de 78 milhões, ou mensal de 6 milhões e 500 mil, e também é obtida pela aplicação do percentual de 16% sobre a receita do período. As alíquotas do imposto sobre a renda é de 15%, né? Seja ele de recolhimento mensal, seja ele do lucro presumido, seja ele do lucro real. E para as importâncias que ultrapassarem R$20 mil para o lucro real ou presumido, que ultrapassar R$20 mil por mês do período, então, se é o período de um mês, é R$20 mil. Se é um período trimestral, é R$60 mil. Se é um período anual, é 20 mil multiplicado por 12. A contribuição social sobre o lucro, ela tem os mesmos regimes do imposto sobre a renda, só que ela é aplicada por uma alíquota de 9%. A COFINS, que agora passa a ser cobrada dessas sociedades anônimas, ela vai ser de 7,6 centésimos%, no caso do regime não cumulativo. Como é que funciona o regime não cumulativo? Você calcula a receita bruta do período, no caso da mensal, né? A COFINS é recolhida e apurada sobre o período mensal e aplica ali. E desse valor você pode fazer uma série de deduções
relativas aos insumos ou às despesas que você teve para chegar a esse resultado, que a empresa teve para chegar ao resultado. E no regime cumulativo, que é só uma incidência única sobre a receita bruta, é de 3%. A contribuição ao PIS também vai ter modificações, né? Ela vai passar a ser de 1,65% no regime não cumulativo, que é igual ao da COFINS, né? Se calcula a receita bruta do período mensal e dela se deduz o valor das despesas, enfim, os valores de custeio para a produção daquilo que se está vendendo, seja serviço, seja o regime cumulativo, que é de 0,65%. Então, por aí nós vemos que a tributação é muito maior para as empresas, né? Na contribuição previdenciária, eu ousei dar uma opinião pessoal, porque eu acho que a nova lei, mesmo transformando em sociedade anônima, ela não vai deixar de recolher 5% sobre a receita bruta dos espetáculos, sobre o borderô. Essa receita é calculada no borderô. Por quê? Porque a legislação que instituiu esse tipo de contribuição previdenciária, ela não está vinculada ao fato da sociedade ser um clube ou não, né? Eu não sei como vai ficar isso, né? Mas, na minha opinião pessoal, deve continuar sobre a receita bruta do espetáculo, né? O ISS, como eu já disse para vocês, é um imposto municipal, ele vai até a alíquota de 5%. Agora, então, como os senhores verificaram, o regime tributário, por força dos vetos do presidente da República, ele ficou muito mais pesado. E eu acho que esses vetos decorreram do princípio constitucional da isonomia, né? Porque se é uma empresa, se é uma sociedade anônima, ela tem que ter um tratamento isônomo em relação às outras empresas comerciais, prestadoras de serviços, industriais e comerciais, para isso. Por isso que eu acho que foi deixado assim, por enquanto, né? Muito obrigado a todos. Bom, muito obrigado, Renato. Foi bem importante essa sua participação para mostrar esses aspectos aí que são altamente relevantes para uma opção nesse sentido. Como o nosso tempo já está um pouco avançado, eu vou apenas tirar dos slides do Rodrigo um resumo dos problemas que foram identificados na comparação dos países a respeito desse modelo empresarial. Ou seja, o problema de capacidade de gestão. Fecha a sua tela, o seu compartilhamento, Renato. Isso. Os problemas identificados, de maneira geral, nos países que utilizaram o modelo empresarial. Falta de capacidade de gestão, ou seja, curiosos administrando grandes patrimônios futebolísticos. Falta de profissionalização, no mesmo sentido. A não existência de metas e objetivos dos clubes que vivem sempre o dia a dia
do campeonato atual, do campeonato, ou dos campeonatos atuais. Os clubes participam, às vezes, mais de um, num tremendo sufoco, como nós vemos aqui no Brasil. Então, não dá para perseguir uma meta programada, de maneira a que a empresa seja bem administrada, crie um foco, o que é muito ruim. A grande parte dos atores da administração dos clubes é composta por ex-atletas ou pessoas que apenas têm um conhecimento empírico, sem formação contínua ou atualização. Quer dizer, não é pelo fato de que alguém foi um atleta de excelente nível que no dia seguinte que ele deixou de jogar futebol, ele pode se transformar num empresário de futebol de sucesso. É preciso que haja uma preparação, e nós temos visto que alguns desses ex-jogadores têm buscado se preparar, inclusive fazendo cursos universitários, cursos de pós-graduação, para poderem gerir uma empresa dessa natureza, que é extremamente complexa. Os problemas financeiros são eternos, não conseguem ser afastados. Há um problema de crescimento e integração do futebol com a população, porque há uma importância no contexto social, e aí isso interfere no aspecto empresarial também. Ou seja, uma coisa é atender a torcida de várias maneiras que não sejam de conteúdo empresarial, buscando lucro, ao mesmo tempo subsistência da empresa. Ou seja, não dá para atender gregos e troianos, como nós podemos lembrar. E há casos famosos de coisas que deram erradas nessa área, como foi o caso Parmalat. Foi emblemático isso aí. E no Brasil, os poucos exemplos que nós conhecemos de tentativa de profissionalização não deram certo. Então, com essas considerações, eu acho que nós podemos dizer que está encerrada a apreciação da lei. Tivemos problemas técnicos, pedimos escusas por causa disso, queda de internet, mas acho que conseguimos dar um recado a respeito dessa lei. Eu passo a palavra ao Francisco para verificar se há alguma pergunta que nós possamos responder. Obrigado. Agradecemos a todos os expositores, aos professores, pela palestra. Eu indago aos participantes se há alguma pergunta, alguma dúvida que pode ser colocado no chat, para que nós possamos passar aos professores para que eles possam elucidar qualquer dúvida existente. Se não há, então agradeço a todos e esperemos que estejam conosco no evento da próxima semana, que tratará de outro tema importantíssimo, e esperemos que sejam resolvidos os problemas técnicos, ou melhor, que eles não apareçam na nossa próxima apresentação. Obrigado, Mariana, obrigado, Renato. Obrigado, eu que agradeço, senhor. Que esteve aqui tentando dar conta do seu recado, teve problemas. Obrigado ao Francisco e ao nosso João Henrique Kleiner, que tomou conta aqui da parte técnica. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado, professor. Obrigado a todos os participantes. Até logo. Sempre uma honra estar com